Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, fim de jogo, ufa, que sofrimento, hein meus amigos, que sofrimento foi, além de ver o jogo, porque foi sofrível, foi um sofrimento pro São Paulo empatar essa partida, pro São Paulo virar, né, esse jogo aí contra o Grêmio, mas olha, até que enfim, hein? Até que enfim aconteceu a vitória dentro da nossa casa contra um time do Grêmio que veio para se defender, saiu na frente, não é verdade? Mas veio para se defender, é lógico, com um gol na frente, acabou se postando ali defensivamente, criou muita dificuldade para o São Paulo, né? Mas o São Paulo conseguiu o empate numa bola parada, né? Importante a gente pontuar esse primeiro gol do São Paulo, né? O gol do Arboleda, que foi no lance de bola parada, que há bastante tempo o São Paulo não concluía em gol um lance de bola parada, e depois aí todo aquele lance do pênalti em cima do Luciano, teve a checagem do VAR numa possível falta do Arboleda, que talvez se o jogador do Grêmio continuasse deitado lá dentro da área, a partir do lance, da continuidade do lance, talvez aí poderia até ser anulado o pênalti, dado falta para o time do Grêmio. Mas o jogador levantou, participou da jogada depois, então quer dizer, eu não vejo nenhuma ressalva a dar nesse lance da falta que o VAR analisou do Arboleda em cima do jogador do Grêmio, no lance ali que originou depois a falta em cima do Luciano dentro da área. São Paulo fazendo 2-1 de virada ali com o André Silva. Uma vitória importante, um resultado importante que coloca o São Paulo na 9ª colocação. Tudo bem, vai ter os jogos aí restante da rodada, né? Amanhã completa aí a 9ª rodada, mas o São Paulo dá um salto muito grande. O São Paulo que começou a rodada, depois da vitória do Vasco, no Z4. E ainda no primeiro tempo, quando toma o gol, piorando ainda mais a situação, né? Agora, ao final do jogo, olhando e analisando a tabela, o São Paulo em 9º colocado aí com 12 pontos, junto com o Bahia, junto com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro e o Bahia ainda vão jogar, porque ainda tem 8 pontos. Vamos dar aquela secada em quem está em volta do São Paulo ali, também para não distanciar, e o São Paulo também não cair tanto na tabela. Mas, olha, que sufoco, hein? Que sufoco que foi assistir, e também aí o São Paulo buscar essa virada importante em cima do Grêmio aí. Grêmio que vem de uma péssima campanha, não é verdade? Não só no Campeonato Brasileiro, mas perdeu na Copa do Brasil também, vem de empate da Sul-Americana, não tá tão bem assim também no torneio continental, e não era o São Paulo mais uma vez ressuscitar um time que não ganha de ninguém, né? Já basta não ter ganhado do Sport, que mais uma vez perdeu hoje pro Ceará. O Grêmio não podia fazer parte, mais uma vez, dessa caminhada do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. Vitória! Ainda bem, agradeçam aos deuses do futebol por mais essa vitória do São Paulo, é lógico. Vamos falar aqui daquela analisada tática, não é verdade? Primeiro, segundo tempo, e é lógico, a gente vai dar as notas aí para os jogadores no final do vídeo, tá? Antes da gente começar com a análise, parceiraça aqui, a Sal Store do Alfa Shopping, tá aí o QR Code na tela para você já adicionar a galera da loja aí no seu WhatsApp, porque tem promoção todos os dias, produtos oficiais e produtos licenciados do São Paulo. E você, audiência fora do Brasil, entrega no Brasil inteiro. Fora do Brasil, também entrega. Esse é o diferencial. Você que está aí na Europa, na Oceania, no continente americano aí, quer uma camisa do São Paulo oficial, um produto licenciado, a Sal Store
tem para você e manda para qualquer lugar do mundo. Fechou? Então já adiciona nos seus contatos aí do WhatsApp. Vale a pena, atendimento nota 10. Fechou? Bom, vamos lá. São Paulo veio com uma escalação meio diferente hoje, não é verdade? Entrando com o Sabino, né? Alan Franco no banco de reserva, a Cedric também no banco de reserva, o Ferrarese entrou ali como um lateral direito, improvisado, né? Mais uma vez, né? O Ferreirão como titular. E teve a novidade que foi, o Zubeldia sacou o Alves e colocou o Luciano. Ferreirinha ficou fora do jogo por um problema ali na planta do pé ali, não é verdade? Ficou fora, né? O São Paulo não informou muito mais além disso daí, para saber se vai demorar o tipo de recuperação. Eu já tive um problema parecido, bem parecido com esse aí, pelo menos que o São Paulo acabou divulgando, do Ferreirinha. E olha, demorou para ficar bom meu pé, hein, velho? Demorou no mínimo aí um mês. Vamos ver como que vai ser aí a volta do Ferreirinha, que por mais que seja um péssimo finalizador e vem perdendo oportunidades, é um jogador importante. É um jogador que faz o São Paulo jogar pelo lado esquerdo. E o Ferreirinha, ele é tão importante assim, por quê? Porque ele jogando, a gente não tem o Luciano no meio. Porque o Ferreirinha jogando, o Zubeldia não coloca o Oscar pelo lado do campo. E a gente viu um primeiro tempo do São Paulo hoje sofrível. Um primeiro tempo do São Paulo hoje horroroso. Não que o segundo tempo não tenha sido também. Foi. Mas a gente viu um primeiro tempo do São Paulo que o Luciano atuando pelo meio. A gente sabe, é um meia de mentira. Não funciona. E jogando o Oscar, que é o jogador que mais tem qualidade do nosso elenco, que foi contratado exatamente para jogar nessa meia, exatamente para fazer a distribuição, para fazer a articulação do time, para colocar os atacantes na cara do gol. Com a ausência do Ferreirinha, o Zubeldia coloca ele pelo lado do campo. Primeiro, não tem campo pro Oscar jogar pelo lado do campo. Campo que eu digo espaço. Para ele trabalhar, para ele se movimentar. E a gente viu no primeiro tempo o Oscar, né, abrindo bastante o campo, praticamente jogando em cima da linha lateral. E o Enzo, com essa abertura do Oscar, fica sem corredor. E o Enzo ficando sem o corredor, porque pelo menos a gente esperava, se o Oscar começa pelo lado do campo, o que ele faz? Ele fecha por meio para dar esse corredor pro Enzo Dias. O Oscar, ele fez o contrário. Ele alargou o campo, jogou mais pro lado ainda e deu o meio do campo pro Enzo Dias jogar. Não faz sentido uma coisa dessa. Não sei se foi orientação do próprio Zubeldia ou o jogador. Isso daí vai ser difícil a gente descobrir. A não ser que alguém na coletiva de imprensa do Zubeldia pergunte especificamente sobre isso. Sobre essa movimentação do Oscar e do Enzo Dias. Que eu acho muito difícil alguém perguntar especificamente desse movimento. Você perde um jogador que tem a qualidade, que é o cara que foi contratado para fazer a articulação, para ficar marcando linha lateral, para receber essa bola e tocar para trás. E aí você pega um lateral que tem um jogo de corredor muito bom, que consegue chegar na linha de fundo, que cruza a bola para jogar pelo meio. Então, você percebeu como estava ruim esse lado esquerdo do São Paulo, mesmo com o Enzo Dias, que é um bom jogador, e com o Oscar, que é o que tem mais qualidade. Você viu como foi ruim o lado esquerdo do São Paulo?
Então vai ser muito difícil a gente descobrir, né, se foi uma orientação do Zubeldia ou se foi algum posicionamento do jogador que talvez se sentiu mais à vontade por fazer o lado do campo referente ao Oscar do que fechar para o meio. E a gente tinha um meio-campista, que é o Luciano, que não é meio-campista. Então você viu o problema que causou onde você coloca peças em locais errados? Então, um primeiro tempo muito ruim do São Paulo, né? Que logo aos 8 minutos a gente acabou perdendo o Marcos Antônio, né? Sentiu ali com certeza uma contusão muscular que deve tirar ele no mínimo aí 4 semanas, né? 1 mês. Então, quer dizer, Marcos Antônio não deve jogar mais antes da parada do Super Mundial. Não deve jogar mais. Entrou o Pablo Maia logo no início do jogo e foi o próprio Pablo Maia que acabou entregando a paçoca ali para o primeiro gol do Grêmio ali, uma bola de posse do São Paulo, se não me engano, um escanteio ali, que a zaga do Grêmio tirou, a bola veio para o Pablo Maia, que deu uma espanada, entregou a paçoca e o time do Grêmio no contra-ataque num lance de escanteio nosso. O time do Grêmio que ainda não tinha feito nada no jogo, e esse lance foi aos 37 minutos do primeiro tempo. O Grêmio ainda não tinha feito nada. Foi o primeiro chute no gol do Grêmio e gol. E a gente tem que falar do Rafael também, né? Porra, o erro foi do Pablo Maia, que já tinha um cartão amarelo, inclusive, e não poderia parar a jogada. Mas o Rafael também, sabe? Ele até defendeu depois, no segundo tempo, 2 bolas importantes, né? Uma que o Grêmio acabou saindo na cara do gol, ele fez a defesa, e o último lance da partida também, onde 3 jogadores do Grêmio chegaram de frente pro gol, e o Rafael defendeu. Ok, beleza, ele está lá exatamente para isso. Para defender as bolas. Sendo elas fáceis, sendo elas difíceis, sendo elas um milagre. Ele está lá para isso. Então não fez mais do que obrigação fazer essas defesas. Agora, o gol que o Rafael tomou, você tá de sacanagem, né, Rafael? A gente já tinha pontuado alguns lances no jogo passado contra o Libertad. Ele lento na bola, sem explosão para chegar na bola, que foi até que eu comentei que ele estava em câmera lenta. E esse gol que ele acabou tomando do Grêmio foi a mesma coisa, velho. Parecia que era o Volpi que estava no gol. Ó o bracinho. Ó o bracinho do Rafael hoje ali no lance. Porra, velho. Então, acho que, pra mim, na minha opinião, tá? O gol do Grêmio, uma entregada de paçoca e falha do Pablo Maia, lógico. Se ele não tivesse falhado, não sairia o contra-ataque do time do Grêmio. Mas, porra, Rafael também, uma bola totalmente defensável. E ele nem encostou na bola, velho. E ele não conseguiu nem encostar na bola. Chute fraco do jogador do Grêmio. Mais um primeiro tempo horroroso do São Paulo, tá? Já aí no segundo tempo, né, o São Paulo volta com uma alteração. Zubeldia saca o Pablo Maia, até porque a gente vai pro intervalo tomando 1-0 no lombo e no Z4. Ele saca o Pablo Maia por N motivos, talvez, porque ele estava com cartão amarelo, porque ele errou, porque ainda está fora de ritmo de jogo. Eu acho que para queimar o jogador não foi. Eu prefiro entender essa substituição do Zubeldia exatamente de como ele mudou as peças do time. Que foi ele sacando o Pablo Maia da volância e colocando o Luca ele joga pelo lado esquerdo. O Luca indo pro lado esquerdo, o que acontece? Ele pega o Oscar, que estava por lá,
isolado e sem função dentro de campo e joga para fazer o meio junto com o Luciano, vindo buscar essa bola e trabalhando essa saída de bola, articulando, não do jeito que a gente gostaria, que era mais próximo da área, mas articulando e distribuindo o jogo numa linha de intermediária do campo de ataque. Mas já é uma evolução. Você já viu uma participação maior e melhor do Oscar dentro de campo. São Paulo tentou, trabalhou ali bastante e o São Paulo voltando diferente no lance do gol do Arboleda foi aos 4 minutos do segundo tempo. Uma falta ali pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, né? Uma falta cobrada pelo Oscar. Precisa tomar um biotônico Fontoura, tomar um whey, tomar uma creatina, tomar um suplemento aí, Oscar, porque você tá fraquinho demais, hein, velho? Essa falta foi uma cobrança perfeita. Ele jogou a bola em direção ao gol, num ponto futuro para que algum jogador do São Paulo atacasse a bola. E foi o que aconteceu. A bola no ponto futuro, o Arboleda atacou a bola, né? Uma cabeçada bem forte, porque ela aproveita, né? A força do cruzamento e a direção que a bola estava indo. O São Paulo empata com 4 minutos. Quer dizer, o São Paulo volta com o Luca pelo lado esquerdo. A gente já tinha o Ferreirão lá pelo lado direito. A gente volta com o Oscar aonde tem que jogar, talvez um pouco mais à frente, mas pelo menos no meio de campo, tentando articular e melhorar a saída de bola do São Paulo, tirando essa bola do pé dos zagueiros e fazendo o gol aos 4 minutos. Você imagina, porra, velho, vamos pra cima. O Grêmio já não tava querendo o jogo e tava na frente. O empate pro Grêmio, fora de casa, na atual circunstância, tava de bom tamanho também. Só que pra gente não. Porque mais um empate, mais um pontinho só, não ia tirar o São Paulo da parte de baixo. Tiraria do Z4. Mas não tiraria da parte de baixo da tabela. E ainda a gente corria o risco, sei lá, do Juventude ganhar o jogo dele contra o Fluminense e passar o São Paulo. Aí sim o São Paulo ia pro Z4. Então o São Paulo tinha que ir pra frente. São Paulo tinha que ir pra frente. Tinha que ir pro tudo ou nada. Só que daí eu pergunto, qual a dificuldade do Zubeldia entrar com esse time que se formou no segundo tempo? Qual é a dificuldade? Porra, a gente perdeu o Ferreirinha, que é um jogador que trabalha velocidade, é um jogador agudo pelo lado esquerdo, que tem a jogada individual, que cria bastante até pro São Paulo. Ruim de finalização? É. Mas que cria a oportunidade. Aí você tira o Ferreirinha, ou você não tem o Ferreirinha no jogo, aí você pega o Oscar que estava no meio, joga lá pro lado do campo, você saca o Alves que estava no meio e coloca o Luciano. Qual a lógica disso, velho? Não era mais fácil deixar do jeito que tá? Ou o Alves, ou o Oscar, na articulação, mais à frente. E se você não tem o Ferreirinha pela esquerda, você entrar com o Luca? Qual é a dificuldade de você entrar com um time desse jeito já no primeiro tempo? Com o time precisando ganhar, dentro da nossa casa, e contra um adversário que tá mal das pernas. Qual é a dificuldade, Zubeldia? Para que você fazer toda essa salada, toda essa lambança, se você tem uma peça que você troca, Ferreirinha pelo Luca, e você continua no mesmo esquema, velocidade pela esquerda, individualismo, criação de jogada, Ferreirão pelo lado direito e o Oscar na articulação, com o Alisson e com o Marcos Antônio, para entrar. Qual a dificuldade, Zubeldia?
A mudança pelo lado direito, colocando o Ferrarese, tirando o Cedric e colocando o Ferrarese, até aí ok. Até porque o Ferrarese já vem jogando. Só que o Ferrarese, ele peca muito na parte ofensiva. A gente perde o corredor. Ele até apoia, ele tem um bom apoio pelo lado direito. Mas ele não tem o cacuete de lateral que pode chegar no fundo e fazer uma jogada individual e tal. Por mais que de vez em quando ele faça. Mas até aí tudo bem. A questão é você mudar 3 jogadores por causa que você perdeu um. Você perde o Ferreirinha, aí você muda Oscar pro lado do campo, onde você tem o Luca, que ficou no banco, que poderia ser a oportunidade. Você saca o Alves e bota o Luciano. Ele, se ele quisesse, ele poderia até entrar com o próprio Matheus Alves pelo lado esquerdo. Taticamente, ele tá bem nos jogos que ele vem participando, o Alves, pelo meio. Ajudaria taticamente. São Paulo perderia a profundidade, talvez, a jogada individual, velocidade e tal. Mas ganharia um jogador tático, ganharia um jogador que, né, poderia até articular o São Paulo pelo lado esquerdo, sendo que a gente já teria o Oscar no meio, aonde ele tem que jogar. Agora a salada, essa bagunça que o próprio Zubeldia criou e deixou um São Paulo desorganizado no primeiro tempo, ele tentou corrigir. No intervalo, colocando o Luca. E a pergunta que fica é: por que não começou desse jeito? Qual a dificuldade? Qual é o medo de você começar assim o jogo, velho? Jogando em casa, jogando na nossa casa, velho, onde a gente tem que se impor. Onde é a gente que tem que mandar no jogo, onde é a gente que tem que controlar a porra do jogo. Ô Zubeldia, acorda pra vida, meu amigo. É por isso que o São Paulo tem aí trocentos empates, velho. Você tem que ser mais ambicioso, Zubeldia. Você tem que largar a mão de ser cagão. De ser medroso, de ser covarde. Talvez o jogo fosse completamente diferente se você já tivesse trocado uma única peça. Que era o Luca no lugar do Ferreirinha. Acabou. Faz o fácil, velho. Faz o arroz com feijão. Até para não ficar confundindo a cabeça de jogador, porque a gente sabe que jogador... Tem uns que são inteligentes, mas tem uns que demoram a entender um trabalho tático, uma estratégia de jogo. Então não complica, Zubeldia. Não complica, amigão. São Paulo empatou, é lógico. São Paulo continuou bem na partida, tentando, é lógico. O Grêmio, se estava com 1-0, tomou empate, pro Grêmio era a mesma coisa. O objetivo do Grêmio era vir aqui pro Morumbi jogar e não perder. São Paulo tentou, Zubeldia tentou ali ao máximo, as substituições foram até depois da substituição do gol de pênalti do São Paulo, até porque aí começou, se tivesse mais zagueiro e mais volante para colocar, ele colocava. E o pênalti marcado naquele lance que a gente chegou até a comentar aqui já no vídeo, não vou repetir, né? O lance que originou ali numa análise do VAR, numa possível falta do Arboleda. Não vi falta no Arboleda, até porque o jogador levantou, participou da jogada depois de novo, então não tinha por que marcar falta. Então também se percebe-se que o VAR tava louco, mas tava louco para que o juizão anulasse o pênalti. E uma outra coisa que a gente pode discutir também é o pênalti marcado em cima do Luciano. Você acha que foi pênalti marcado em cima do Luciano? Você acha que o toque que ele acaba sofrendo do jogador do Grêmio foi o bastante
para ele cair dentro da área? E pode ter certeza que muita gente vai falar que não foi pênalti, que não foi nada, que o Luciano se jogou. Só que eu faço a seguinte reflexão. Foi até a Mari que falou pra mim. Eu falei, tô meio assim com esse pênalti em cima do Luciano. Aí ela me mandou uma mensagem. Se fosse contra o São Paulo, eles iam marcar o pênalti. Aí eu falei, é isso. Porque se fosse uma jogada do Grêmio, com certeza o juizão ia marcar pênalti também. Então, pênalti marcado, marca da Cal, já era, velho. Pode-se discutir que não foi pênalti, pode-se discutir que o árbitro inventou o pênalti, foi pênalti, velho. Houve o toque? Houve. Agora, a gente vai começar a analisar a intensidade, a força do toque, se o jogador, aquele toque serviu para derrubar o jogador ou não dentro da área. A gente já viu pênalti marcado pior que esse. Onde o jogador se joga dentro da área. A gente já viu. A gente já viu lance de vôlei dentro da área. A gente já viu N coisas sempre contra o São Paulo. Então, se houve o toque, se houve força ou não para derrubar, não interessa. O mínimo desequilíbrio te tira da jogada. Que foi que aconteceu, marca da Cal, o André Silva acabou batendo. Até na transmissão ali, eu acho, né? Que a torcida estava gritando pro Luciano bater, até porque o Luciano estava segurando a bola, né? Mas o André Silva até acabou dando uma entrevista ali na partida, ainda dentro de campo, né? E ele falando, eu sou o batedor. E é isso, tem que... Não falam tanto de hierarquia dentro do vestiário. Se está designado que é o André Silva, se acontecer algum pênalti, é ele que vai bater, se tiver em campo, acabou. É o Luciano que sofreu pênalti, é o Enzo que sofreu pênalti, é o Luca, qualquer outro. É o cara que foi designado para bater o pênalti, pegar a bola da caralha e bater o pênalti. Bateu um pênalti de segurança, aquele que eu costumo falar que é pênalti de cuzão para os outros, né? Para os outros, mas bola na caixa, São Paulo 2-1 de virada, resultado importantíssimo, por mais que o jogo foi sofrível de ver. Sofrível. Contra um time do Grêmio, com todo o respeito que eu tenho a toda a torcida do Grêmio, a instituição do Grêmio, um clube que para mim também é gigante, mas um time fraco do time do Grêmio. Fraco. Conseguimos ganhar com muita dificuldade, velho. Mas com muita dificuldade mesmo, tá? Vamos partir para as notas. E antes de falar das notas, falar que a gente continua, lógico, com a parceria aqui com a Manto Tricolor. Não é verdade? Vista o verdadeiro sentimento do torcedor tricolor no cartão de crédito 6 vezes sem juros, com aquela parcelinha pequenininha, então dá para levar 1, 2, 3, por que não? A coleção inteira da loja, não é verdade? QR Code na tela para você escanear aí e já cai diretamente no site da loja, né? Para quem acompanha os vídeos, os programas ao vivo, aqui também sempre estou vestido com as camisetas da loja Manto Tricolor. Dê uma moral para quem nos dá moral. Loja Manto Tricolor, linkzão aqui na descrição desse vídeo. Tá aí pra gente, lógico, falar e dar as notas e dar mais aquela analisada final individualmente em cada jogador. É aquele momento do piquezão do Drex, exatamente, hein? Quer fortalecer de alguma maneira? Piquezão do Drex na tela aí, a chave Pix ali, drextricolor@gmail.com, ou então você pode ali apontar já a câmera do seu celular, do aplicativo do seu banco, para dar aquela fortalecida e colaborar aqui, né? Com qualquer valor, vai ajudar muito, ficarei muito feliz, como fico feliz
com todo mundo que deixa o like, que assiste aqui os nossos conteúdos, que manda superchat, que manda valeu demais, não é verdade? Que é aquele comentário que você manda no vídeo onde você pode contribuir com algum valor. Todos ajudam demais aqui o canal, né? E se você quiser fortalecer com algo a mais, tá aí o momento Pixão do Drex, ou tornando membro aqui. Você virando membro, tem a resenha a semana inteira, dia de jogo, o grupo pega fogo. E é lógico, nos dias de live de resenha, você pode mandar aquele áudio no grupo de WhatsApp que a gente coloca na live ao vivo para deixar a sua opinião, fechou? Bom, vamos lá então, vou pegar hoje, deixa eu ver aqui, azul, vermelha hoje. Por mais que tenha ganhado o jogo, porque olha, foi difícil de assistir, hein? Rafael, gol do Grêmio, já comentei aqui, que era uma bola totalmente defensável, né? Por mais que a falha seja do Pablo Maia, mas dava pra ter pego, né, Rafael? Dava pra ter pego essa bola aí, né? Mas ele acabou pegando mais outras 3 bolas. Não foi milagre, foi uma bola de média para difícil defesa, mas como eu falei, ele tá lá para isso. Não faz mais do que obrigação. Então, para dar uma balanceada, tá? Uma nota 5 para você, tá, Rafael? Ferrarese, né? Defensivamente muito bem quando joga ali pela lateral direita, tá? Não tem cacuete de fazer ultrapassagem pelo lado do campo, trabalhar o corredor, né? Até que ele acerta alguns cruzamentos, mas cruzamentos aleatórios, não são ali vou jogar lá e ele joga lá, entendeu? Quer dizer, Metsa, vai ficar com uma nota 5 aí também, o Ferrarese, porque a parte defensiva compensa a falta ofensiva que ele não tem o cacuete, né? Pra isso. O Arboleda fez gol, né, mano? Depois de bastante tempo aí, o Arboleda acabou fazendo gol, o gol de empate ali, bem posicionado, soube atacar a bola, soube se posicionar muito bem na falta cobrada pelo Oscar, vai ficar uma nota 8. Defensivamente também o Arboleda foi muito bem, tá? O Sabino também deu até chapéu hoje, o Sabino, né? Sabino bem também ali, defensivamente, vai ficar com uma nota 6,5. O Sabino, o Enzo, cara, velho. O Enzo, eu venho elogiando ele todos os jogos, tá? E às vezes ele é um pouco afobado, perde umas bolas bobas e tal, mas não tem bola perdida com o Enzo Dias, meus amigos. Não tem. Só que hoje, por conta de um posicionamento errado, principalmente no primeiro tempo do Oscar, limitou muito o movimento do Enzo ali no corredor, para ele chegar um pouco mais na linha de fundo, para ele receber essa bola em condições de cruzar. Por isso que estava uma bagunça o primeiro tempo. Vai ficar com uma nota 6,5 aí também o Enzo Dias. O Alisson, ele foi bem hoje, né? O Alisson, eu ainda tenho uma visão do Alisson que ele ajuda muito, mas durante o jogo cai muito a produtividade do Alisson. E eu acho que para mim é por conta da sequência de jogos, né? Não é só porque ele jogou só 18 minutos no jogo passado, porque ele foi expulso, mas uma sequência de jogos dá uma cansada no jogador, tá? Vai ficar uma nota 6, o Alisson, que jogou também hoje de novo o jogo todo. O Marcos Antônio vai ficar sem nota, jogou 8 minutos. O Pablo Maia jogou dos 8 ao fim do primeiro tempo, entregou a paçoca, não vou dar nota, e nem uma nota baixa para ele. Tá? Tá ainda fora de ritmo de jogo, mas não pode. Jogador do São Paulo não pode dar esse tipo de brecha. Ele entrou, tomou cartão amarelo, ele entrou aos 8, aos 29 ele tomou cartão amarelo. Aos 37 ele perde a bola e ele não pôde parar a jogada porque ele já estava com cartão amarelo. Se ele faz algum tipo de coisa ali para evitar o gol, para parar a jogada, ele ia ser expulso. Então hoje o Pablo Maia muito mal, sem nota. O Luca acabou entrando no lugar dele, mas daqui a pouco a gente dá as notas para a galera que acabou entrando, né? No segundo tempo. Luciano fez até que uma boa movimentação, Luciano ali, mas fez até algumas jogadas ali, pegou uma bola, o Luciano tava meio com vontade de jogar. Mas não é a dele, velho.
A gente tem que pegar um Luciano assim, com vontade de jogar, e colocar ele mais próximo da área. É lá que ele tem que jogar. Se você tem um Oscar disponível, que você pode colocar aí para fazer essa articulação, então o Luciano ele fica como opção. Ou então muda o esquema para jogar com 2 atacantes. Só que o Zubeldia não tem essa flexibilidade tática para mudar. Mas mesmo assim vai ficar com 5,5 Luciano. O Oscar, pelo primeiro tempo ali, por mais que ele tenha cobrado a falta, assistência ali pro Arboleda, vamos contar a assistência para aumentar um pouquinho a nota dele aqui, vamos dar uma nota 6 para ele, tá? O Ferreirão, 5,5, tá? Jogador é lógico, né? Com a aparição dele e as boas partidas, é lógico que sempre vai ter o time adversário uma atenção um pouco mais voltada para ele, não é verdade? Para não dar tanta liberdade assim para ele, é lógico, vai também oscilar durante os jogos, tá? 5,5 pro Ferreirão. E o André, que acabou fazendo gol de pênalti, aquele pênalti de segurança, de cuzão, né? Que quando pra gente é super válido, não é verdade? Durante a partida teve algumas oportunidades ali no primeiro tempo também, fez o gol, vai ficar com uma nota 8. O Luca entrou muito bem, vai ter o problema do Luca com aquele tornozelo que ele torceu ali, ele continuou no jogo, ele não foi bem depois disso, ele tentou movimentar, pegou, sabe? Só que não foi mais aquele moleque agudo, rabisqueiro, indo pra cima. Pode perceber no jogo se você assistiu. Eu até trocaria, era mais fácil colocar o Rian, outro moleque, só que o moleque que tava inteiro. Porque o Luca, depois da torção no tornozelo, ficou meia bomba. E não funcionou do jeito que tinha que funcionar dentro de campo o Luca, tá? Mas mesmo assim, vou dar uma nota 5 pro Luca. O Cedric entrou, praticamente não encostou na bola, sem nota. E o Bobadilha também. Tirou ali só pra dar bicão pra frente. O Zubeldia, não gostei da escalação do Zubeldia. Ele conseguiu desorganizar um time que precisava ganhar. Estava jogando dentro de casa. E ele tinha peças para deixar um São Paulo melhor, para iniciar o jogo melhor. Inventou Oscar na esquerda, Luciano, sabe? Fez aquela salada, uma nota 4,5 aí para o Zubeldia. Não gostei da escalação, gostei que pelo menos ele, na hora do intervalo, colocou o Luca, né? Mas como eu disse, poderia ter começado com o Luca. Aí sim, com certeza, muita gente falaria que deu certo o esquema e a estratégia do Zubeldia. Só que, do jeito que ele começou, deu tudo errado, né? Até porque foi um primeiro tempo muito ruim do São Paulo Futebol Clube, tá? Deixa aí no campo dos comentários a sua análise e as suas notas. Obrigado para quem chegou até aqui. Hoje o vídeo ficou um pouquinho longo. E como de costume, né? Você que acompanha aqui sabe que a gente costuma alongar um pouco para a gente falar um pouco mais dos detalhes da partida. Eu gosto muito de falar da parte tática, de esquema, de estratégia de jogo. E é por isso até que os vídeos ficam um pouquinho mais longos. Fechou? Obrigado por você estar até aqui. Valeu demais aí para quem mandar um pixão pro Drex, para quem virar membro, para quem deixou o seu like, para quem mandou um valeu demais, pra galera que sempre vem mandando superchat nos nossos programas ao vivo aqui no canal. Vocês não sabem a ajuda e como fortalece isso. Queria agradecer de coração todo mundo, fechou? Então é isso, deixa aí seu comentário, a sua análise, as suas notas, a gente volta amanhã. React está gravado, 17 horas, 5 horas da tarde e 9 horas da noite a gente tem QG Tricolor ao vivo para a gente falar mais desse jogo e já prospectar o jogo de terça-feira contra o Náutico na Copa do Brasil, que vale, lógico, classificação para as oitavas de final, fechou? Tamo junto, é nóis.